Salve turma, mais um vídeo de remoção, ainda nesse tópico de remoção de elementos de uma lista encadeada simples, ainda temos mais vídeos sobre esse assunto, não terminou, esse assunto de fato é o mais chato, né? É o mais trabalhoso aqui em estrutura de dados, nesse tópico, então fique firme, já pega um café, toma uma água aí e se inscreva no canal se você não é inscrito e já deixa seu like também aqui neste vídeo. Então vamos lá, vamos embora, pessoal, vendo mais um último caso, né? Então toda vez que você vai fazer alguma coisa no caso de listas encadeadas, nós precisamos tratar esses cenários de alguma coisa está acontecendo no começo da lista, ou no meio, ou no final da lista também. Principalmente porque a nossa lista é uma lista bem diferentona do que vocês vão encontrar nos livros aí, porque é uma lista que é uma estrutura à parte que possui um ponteiro para o início e um ponteiro para o fim, né? Que a gente viu que isso nos ajuda a ter uma maior eficiência, uma maior robustez em alguns algoritmos. Então é por isso que nós estamos adotando essa representação de dados para listas encadeadas. Mas não é isso que vocês vão ver comumente nos livros, tá bom? Então vocês vão ver algo muito mais simples do que isso. Mas muito bem. Nós vimos então remoção no começo e no início, mas vamos supor que nós queremos remover o elemento 7 aqui, pessoal. Então 7 é o elemento final da nossa lista. Então olha só, a gente poderia fazer simplesmente um outro caso aqui, a gente checou, né, se o valor que a gente quer é o início da lista e tomamos uma ação. Nós poderíamos fazer aqui no else, o else está considerando que é qualquer elemento que não é no início da lista, ou seja, também é um elemento que está no final da lista nesse else aqui. A gente poderia fazer aqui antes disso, verificar, né, fazer algo como isso aqui, né, ó, verificar se o valor que a gente está procurando é o valor que está no final da lista, né? Nós podemos acessar o final. Então, o elemento que eu estou procurando é o nó inicial da lista? Não é. Poderia falar. Então, se não for, ele é o elemento que está no final da lista. Se for, a gente tomava alguma ação. Poderíamos fazer algo assim. Mas se a gente fizer desse jeito, vai quebrar um pouco a nossa lógica aqui desse algoritmo, que é do seguinte, né? Esse algoritmo aqui, caso a gente tenha elementos com nós com elementos repetidos, a gente quer percorrer a lista do começo até o final e remover o primeiro elemento com aquele valor. Então, o que eu quero dizer com isso? Suponho que ao invés do 2, o valor fosse 7 aqui também. Então, nesse caso, eu quero remover exatamente esse primeiro nó aqui, que é o nó 7, porque essa é a lógica dessa nossa função que nós combinamos no primeiro vídeo dela. Então, essa é a nossa lógica. Então, se eu fizer a checagem diretamente, né? É o nó inicial? Não é. É o nó final? É o nó final. Eu removeria esse nó aqui e não esse. Então, por mais que seja uma solução que funcione, vai quebrar essa nossa lógica de programação para esse caso aqui. Você poderia fazer isso, mas não é a lógica que a gente quer seguir. Então, o que eu quero fazer? Eu quero percorrer todos os elementos da lista, de modo que, se o elemento for o final mesmo, se eu encontrei apenas o final, significa que não tem nenhum nó igual anteriormente. Então, para fazer isso, a gente pode partir da mesma lógica de ter um ponteiro pós e um ponteiro prévio. Então, a gente pode partir com o mesmo algoritmo que de procurar se o elemento está no meio da lista. Então, a gente vai movendo dois ponteiros, um ponteiro para o atual e um ponteiro para o anterior, a gente vai movendo, até que, se a gente chegar no cenário que o valor de pós, né, do nó, né, que pós está apontando, é o valor que a gente quer remover, e esse nó é o nó final, né, aí a gente tem que tomar algumas ações, né? Porque o que acontece? Se a gente fizer o algoritmo aqui, ó, vamos simular, opa, não é isso que eu quero, vamos simular aqui o algoritmo aqui do nosso que nós temos. Então, olha só, que é o nosso caso 2, né? Não é o nó inicial, a gente vai percorrendo toda a lista, né? Movendo pós e tudo mais, até que a gente parou aqui que o pós tem um valor 7, que é exatamente o que eu quero fazer. Se o pós está apontando para um nó válido, ele é diferente de nulo, ou seja, não chegou no final da lista, então vamos executar nosso algoritmo até então. A gente está falando que o prev, vamos fazer de azul aqui, o prev next, que é esse ponteiro aqui, né? Ó. O prev está apontando para esse nó 5, o próximo elemento desse nó 5 aqui é esse ponteiro, então a gente está mandando esse ponteiro aqui azul apontar para o próximo elemento do pós, né? Ou seja, opa, eu saí daqui sem querer. O próximo elemento desse pós aqui, né? Então, quem que é o pós? É o nó 7. Quem que é o próximo elemento dele? É o nulo aqui, ó. Então, se a gente fizer dessa maneira, funciona. A gente está fazendo o quê? Fazendo com que esse elemento aqui, ó, ele aponte para nulo. Então, esse algoritmo funciona aqui também. Aí, o que a gente vai fazer? Estamos dando um free no pós, ou seja, estamos vindo aqui e apagando esse camarada. Mas olha só a inconsistência. Conseguiram ver a inconsistência que vai sobrar aqui, que vai faltar para a gente corrigir? Pause esse vídeo e tenta ver a inconsistência nesse desenho.
Se você viu, a inconsistência é que a gente vai ter agora o nosso ponteiro aqui, ó, para o final da lista, ele vai estar apontando para algo que não existe, ou seja, ele está ainda apontando para a região de memória do nó 7, mas esse nó não existe mais. Então a gente tem que fazer o quê? Fazer com que esse ponteiro ele aponte para o novo nó final, que é esse nó de valor 5, ou seja, que é exatamente o valor que está apontado por prev. Então, a gente precisa fazer essa checagem no caso da lista do elemento que a gente quer remover seja o nó final. Então, é isso que eu quero fazer agora. Então, se o elemento pos aqui, se o elemento pos aqui, ele não é diferente de nulo, significa que ele é um nó válido, né? Então, a gente pode, de fato, corrigir nesse primeiro momento esse encadeamento aqui. Então, a gente está fazendo com que o próximo elemento do prev aqui aponte para o próximo elemento do pos, ou seja, aponte para nulo. Só que agora a gente tem que atualizar esse ponteiro aqui, né? Ó, vou até fazer de outra cor, esse ponteiro do end, né? Eu quero fazer esse ponteiro, ao invés de apontar para o 7, ele aponte para cá, ó, para o 5. Como que a gente faz isso? Quem que é o nó 5? É exatamente o valor do prev. Mas eu só quero tomar essa ação se o elemento que eu vou remover já seja de fato o nó final da lista. E como que eu sei que é o nó final da lista? Olha esse desenho. Como que eu sei, como que eu consigo checar que o ponteiro pos que está apontando para esse nó é o nó final? Se você vê a diferença desse nó para os outros, você vai ver que o próximo elemento do nó final é sempre nulo. Então, essa é a identificação se ele é o nó final da lista. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Se o próximo elemento do meu ponteiro pos de position ele for nulo, e aqui são dois iguais, ele for nulo, então eu estou perguntando se o elemento a ser removido é o último nó da lista, então essa é a diferença. Aí eu vou corrigir esse encadeamento que eu estou fazendo aqui. Então isso aqui é exatamente o caso 3, removendo o último nó da lista. É exatamente esse caso que a gente está vendo aqui. Se acontecer isso, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu posso corrigir eu tinha até corrigido já, né? Eu posso corrigir até previamente esse encadeamento desse nó aqui. O que eu vou precisar fazer é só atualizar o nó final aqui, ó. Ele tem que apontar para cá. Ou seja, ele tem que apontar exatamente para onde o meu ponteiro prev está apontando, porque o nó 5 está sendo acessado pelo ponteiro prev. Então, eu estou seguindo exatamente os desenhos aqui, tá, pessoal? Então, basta que eu faça o seguinte. LEnd é igual a prev. Ou seja, meu ponteiro LEnd aponta exatamente para onde o prev está apontando. Está apontando para cá. Fazendo isso, eu consigo corrigir assim o meu encadeamento. Consigo fazer dessa forma aqui também. Aí, depois, corrigido isso, eu posso simplesmente dar um free no pos. Eu apago esse camarada aqui e não vai ter problema, ó, não vou ter nada disso. Ó. Eu vou ter corrigido aqui o nosso problema. Então, aqui eu vou ter a simulação, ó, eu corrigi aqui, aí eu tenho essa atualização aqui para cá. Então, esse free aqui no pos, ele até está falando, né, que poderia, falando que poderia até ser antes, tá? Então, eu vou seguir aqui o desenho dos slides, então eu faço o free no pos antes. Ó, o que acontece aqui? Eu tenho essa situação, eu atualizo aqui primeiro o próximo elemento do 5, né, que vai ser o next, que vai ser igual a nulo. E eu atualizo então depois o end, aí eu vou ter essa configuração aqui. E assim a gente consegue remover quando é o último elemento da nossa lista. O que a gente pode fazer aqui, pessoal, ó, então não vou precisar de mais disso, hein? Não vou precisar desse if aqui. Vou ter só um if else. Então, no caso 2, pode ser o caso 2, o elemento está no meio, ou até o caso 3, o elemento está no final da lista. Pode acontecer também nesse else, o algoritmo é basicamente o mesmo, a única coisa que vai mudar é esse camarada aqui. Então, feito isso, ó, vamos executar o nosso caso. Eu só vou querer fazer uma pequena mudança aqui na função do print. Eu vou querer mudar o seguinte, ó. Se eu vou querer imprimir o valor final, tá bom? Da nossa lista, só para ver se as coisas estão batendo. Então, vamos lá. Se o meu valor final for igual a nulo, se o meu nó final é nulo, eu quero imprimir nulo aqui, ó. End, eu vou colocar aqui, ó, LEnd igual a nulo. Eu quero imprimir o valor final aqui para nós, para facilitar. Caso contrário, eu vou imprimir aqui esse valor aqui dele, ó.
Eu só quero mostrar, né? Eu tô varrendo toda... Na hora da impressão, nós estamos varrendo todos os nós da lista, mas em nenhum momento a gente checa nada do end, né? Do nó final. Então, caso contrário, eu vou querer fazer o seguinte, ó. Eu vou querer que o nosso nó final seja igual ao inteiro que eu vou imprimir. Vou pular uma linha e vai ser L-end vol. Eu só quero mostrar aqui, fazer a impressão aqui nesse caso, se vai ser igual a... para imprimir, né? Não só imprimir todos os elementos, mas mostrar explicitamente qual que é o valor que o ponteiro L-end está apontando, tá bom? Para só saber se essas funções de inserção e remoção que a gente fez até agora, no caso de inserção a gente já tinha checado, né? Mas no caso de remoção, vamos ver na prática se está funcionando aqui todas essas funções. Então, eu vou voltar aqui para o nosso caso. Ó. Olha só o que eu vou fazer. Eu tenho a nossa lista, então, 10, 2, 4, 5 e 7. Vamos apagar, então, o valor que está no 7. Né? O nó 7, né? O nó que possui o valor 7, que é exatamente o nosso nó final. E vamos mandar fazer essa checagem, essa impressão aí para ver se a gente está mandando bem. Tá? Então, a gente tem isso aqui. Já estamos na parte 12 aqui dos códigos, então vamos dar um make clean. Vamos dar um make. Ó, não deu nenhum erro de compilação. Vamos executar agora para ver se a gente tem. Então vai ter 10, 2, 4, 5 e 7. É para ele imprimir que o nó final é o valor 7. E depois é para a gente apagar o nó final, que é o 7. E é para ele imprimir 10, 2, 4 e 5 e falar que o valor final é o nó de valor 5. Muito bem, tem algum erro aqui, ó, algum erro no nosso código está acontecendo. Então, inicialmente, aqui ó, ele está removendo, tá vendo? Ó, ele está removendo, então tá ó, L10, 2, 4, 5 e 7, o último elemento é o 7, mas aqui na hora de remover o nosso código tem algum probleminha porque o nó final está sendo 0, né? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu já voltei para o código, já bati no olho e já vi o problema. Eu fui querer seguir exatamente o que está acontecendo aqui, mas aí eu me ferrei, né? Porque a gente está dando um free no pos aqui antes, né? E depois estamos perguntando se o pos next é igual a nulo, né? Então, era para até dar um erro aqui de execução, era para dar um segmentation fault, alguma coisa do tipo. Eu tenho que fazer o contrário, né? Eu vou perguntar aqui se o meu elemento, né, o pos é o último nó, né? Ou seja, se o próximo elemento dele é nulo, significa que ele é o nó final. Aí eu corrijo o valor do end, aí depois eu apago o pos. É o que faz sentido. Eu mudei, não pensei na hora direito, então agora é para funcionar esse tipo de coisa. Então tá vendo como que é importante a gente fazer essa parte aí de conferência mesmo, né? Então, ainda mais eu que estou fazendo aqui na hora, olhando nos desenhos e codificando com vocês, é muito importante vocês fazerem isso para, de fato, debugar o código de vocês. Então, é para funcionar esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Vamos compilar o nosso código de novo. Não deu nenhum erro. Note que aquilo não era um erro de compilação, seria um erro de execução. Agora a gente executa e agora sim está funcionando o nosso código. Foi só essa mudança que deu problema. Então, nós tínhamos, então, a nossa lista aqui, ó. 10, 2, 4, 5 e 7, com o nó final 7. Depois o que a gente fez, apagamos o elemento 7, que é o nó final da lista. Nosso novo nó final agora está consistente, está batendo. Antes de terminar esse vídeo, vamos fazer então alguns testes aqui, né? Então vou até apagar esse caso aqui. Vamos fazer alguns testes de remover na cabeça da lista, remover no final da lista e assim por diante. Para não perder muito tempo, eu vou pausar nesse vídeo, vou montar esse programa já do jeito que eu quero, aí eu venho mostrando o código para vocês. Aqui a gente testa o nosso programa. Muito bem, estou de volta aqui, já fiz um exemplo bem grande aqui para a gente testar vários casos e assim a gente consolidar essa primeira função de remoção para depois no próximo vídeo a gente vir com uma função um pouquinho mais enxuta que dá para fazer a mesma coisa que a gente fez com menos linhas de código. Bom, vamos lá. Olha, a gente tem então esse caso, ó, vou até abrir aqui para ficar mais fácil, já fiz alguns testes, mas a gente tem então o nosso teste linked list vai ser o seguinte, eu vou testar então desde tentar remover elementos que não estão na lista, até remover elementos que estão na cabeça da lista, seja ela com uma lista com um elemento só ou com mais elementos, testar também remover elementos do meio da lista e no final. Então é isso que a gente vai fazer. Então eu vou compilar aqui vou dar um make clean, vou compilar aqui a nossa biblioteca. Aqui tem alguma coisa, um puts aqui, puts é a declaração implícita, vou ter que colocar aqui em algum lugar, acho que está faltando aqui incluir o stdio.h, stdio.h, faltando incluir esse camarada aqui, agora eu acho que vai dar certo, então vamos dar um make clean, e dar um make,
Beleza, foi, não deu mais o warning. Então vamos executar e eu vou mostrar para vocês código a código o que está acontecendo. Então, ó, inicialmente nós temos uma lista vazia e eu estou tentando remover um elemento 99 de uma lista vazia. Então, na nossa função, a gente viu que só vai remover se a lista não estiver vazia. Então, não é para acontecer nada aqui. De fato, quando eu faço isso, né, não acontece nada. Vamos até melhorar isso aqui, ó. Vamos tentar imprimir aqui a lista depois dessa remoção, né? Imprimir antes e imprimir depois, ó. Vamos fazer isso aqui, então. Vou compilar aqui novamente e vamos executar. Então, ó, inicialmente a nossa lista está vazia, eu vou tentar remover um elemento 99, não aconteceu nada, nossa lista está vazia. Aí depois eu montei uma lista com um elemento só, que é o 10. Então tem um elemento só e tanto o início quanto o fim estão apontando para esse elemento 10. Daí o que a gente faz? Eu chamei o removendo 10, eu quero remover com o valor 10, que está até aqui, ó. Chamei a função de remove passando o valor 10, então é para remover o primeiro elemento aqui. Então removeu, agora a nossa lista que tinha um elemento só está vazia, então tanto o início quanto o fim estão apontando para nulo. É isso que está acontecendo aqui. Aqui poderia até ser um valor de apontar ao invés de ser igual, né? Depois eu corrijo isso. Depois eu fiz o seguinte, a nossa lista está vazia, depois eu adicionei então o valor 10, 2 e 4, então a gente tem essa lista aqui, com esse final, então note que o final está apontando para o lugar certo, para o nó de valor correto, eu mandei remover o valor 10. O valor 10 é a cabeça da lista. Removeu o valor 10, ó, sobraram o valor 2 e 4, então removeu a lista, está certo, está batendo aqui. O nosso nó final continua sendo o nó 4, está dando certo, eu mandei remover depois o nó 2, que ainda é a nossa cabeça da lista. Então, feito isso, é para sobrar só o nó 4, sobrou o nó 4, que agora continua sendo o nó final da nossa lista, agora a nossa lista tem apenas um elemento, então tanto o início quanto o fim aponta para esse nó, mandei remover o valor 4 e nós temos uma lista vazia agora, então nós temos essa situação aqui. Depois eu criei essa lista, ó, 10, 2, 4, 5 e 7, que é a lista que a gente vem trabalhando até então. Feito dessa maneira, o nosso nó final é o nó 7, tá bom? É isso que está acontecendo aqui. Mandei remover o nó 2, ou seja, no meio da lista, né? O nó 2 está aqui, está no meio da lista. Feito isso, removeu, né? O 10 agora aponta para o 4, então removeu esse camarada e corrigiu aqui o encadeamento, o nó final continua sendo 7. Mandei remover um outro elemento que está no meio da lista, que é o nó 4 aqui. Então, é para o 10 agora apontar para o 5, então 10, o próximo elemento do nó 10 é o nó 5, e o final foi inalterado. E depois eu fiz a função de remover o último nó da lista, ou seja, eu passei um valor 7 aqui, que removeu o último nó da lista, que é de fato isso aqui, então é para sobrar 10 e 5, e o nosso novo nó final é o nó 5 agora, que é o que sobrou aqui. Depois eu tentei, em cima dessa lista, remover o valor 99, que não existe, então ele percorre toda a lista, não achou, continua, não foi feito nada, e depois eu faço alguma outra coisa que imprimiu aqui, ó. Tentei remover o valor 7 de novo, que isso aqui passou, não era para acontecer. Então é isso que a gente tem aqui então. Eu vou fazer um último teste aqui que a gente não viu de elementos repetidos, né? Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou aqui, a gente tem o valor 10 e 5 na nossa lista, vamos inserir aqui, sei lá, vamos inserir o valor 4, o valor 5 aqui na nossa lista, não, 5 já tem, né? Então vamos colocar o valor 5 aqui de novo na nossa lista e o valor 7. Então vamos inserir no final, então a nossa lista nesse ponto aqui tem o valor nó 10 e o valor 5. Eu estou colocando no final da lista agora o valor 4, 5 e 7. Então vamos mandar imprimir. Então agora o que eu tenho? Eu vou ter dois valores 5, sendo um o segundo nó da lista e o outro acho que é o quarto nó da lista. E eu quero remover agora de fato, remover o valor 5 da nossa lista. Então o que eu vou fazer? Vou chamar aqui então removendo o valor 5, vou chamar a função de remove. Vou passar o nó 5, então eu espero que o primeiro nó seja removido e vamos executar esse camarada aqui. Então vamos chamar o make. Muito bem, vamos pegar aqui o final, então a gente tem essa configuração de lista aqui, ó, 10, 5, 4, 5 e 7, o nosso novo nó final agora é o nó 7, quando eu removi o 5, removeu então esse nó que está na segunda posição, ó, foi esse nó que está removido, então o nó 10, o próximo elemento do nó 10 tem que ser o nó 4, foi feito isso, o nosso nó final é o 7, não foi alterado, continua aqui. E esse nó 5, que está entre o nó 4 e o nó 7, né, de valor 4 e 7, ele continua aqui nessa posição. Então, ufa, terminamos então essa parte de remoção de listas. Você veja que é bem complicado mesmo, são muitas incógnitas, são muitas condições.
mas está pronto, nosso algoritmo está consistente, está funcionando. O que eu vou fazer no próximo vídeo é só mostrar um algoritmo um pouco mais enxuto. Talvez eu já vá direto para o código, ao invés de construir, eu já vou direto para o código, mostro para vocês, e assim a gente faz um vídeo um pouquinho mais rápido. Aí daí a gente vai para 1 ou 2 vídeos apenas de exercícios, para fazer de fato essas funções em azul aqui que sobraram. Então vão ser uma aula de exercício que a gente vai fazer. Aí a gente termina esse tópico de listas encadeadas simples e vamos então progredir o nosso curso para listas duplamente encadeadas, depois circular duplamente encadeadas. Aí a gente termina listas encadeadas, vamos para fila e pilha. Aí a gente acha que termina esse curso de estrutura de dados 1, pelo menos essa primeira versão aqui. Então é isso, pessoal. Pega um café, fique firme aí e nos vemos no próximo vídeo.